Torcedor, acredito que esteja todo mundo aí um pouco chateado, né? Bem irritado aí com esse resultado é, inesperado aí do Palmeiras, mas é certo que a gente não pode desacreditar, né? Não dá para poder cravar ali uma eliminação de jeito nenhum. A gente já viu o Palmeiras fazer aí diversas vezes resultados aí muito viradas muito significantes e acredito aí que tem sim uma chance grande. Palmeiras sendo empurrado pela torcida, a torcida tem que chegar junto agora, é o momento que vai precisar bastante da torcida, né? Então tem que acreditar até o fim. Trouxe um corte aqui muito bacana, pessoal da ESPN, pessoal da Band, o Neto. Então o vídeo está bem completo, vamos estar reagindo junto aqui. No final a gente volta com mais notícias aí do Verdão. Tem que saber administrar isso. Palmeiras tem problemas para o final de semana, jogo diante do Cruzeiro no Allianz Parque e problemas que vêm do Tribunal de Justiça Desportiva. O Caio Capato vai contar essa história. Olá, Caio. Fala, Renata, bom dia a você, a todos que nos acompanham. Com uma dolorosa derrota por 3-0 na bagagem no jogo de ida da semifinal da Libertadores contra a LDU, o Palmeiras retornou ao Brasil pouco antes das 9h30 da manhã desta sexta-feira, com muitos pensamentos no próximo jogo da quinta-feira, evidentemente, em como conseguir à espera do milagre. O Palmeiras precisa de um resultado de pelo menos 3 gols de diferença para reverter o que aconteceu em Quito e tentar a 7ª final da Libertadores da história do clube. No caminho entre as decisões de Libertadores, há também o Cruzeiro. Decisão pelo Campeonato Brasileiro, porque depois da derrota contra o Flamengo na última semana, pode valer liderança esse jogo contra o Cruzeiro, caso o Palmeiras perca para o rival, um dos rivais na disputa do título, e o Flamengo vença o seu jogo, o Palmeiras pode não ser mais o líder do Campeonato Brasileiro. E o técnico Abel Ferreira tem muitos problemas para este jogo, que será realizado em casa no domingo à noite. Piquerez foi expulso depois do jogo contra o Flamengo e vai ser desfalque. Jefité deve ser o lateral titular do Palmeiras na esquerda. Alan tomou mais um jogo de gancho pelo STJD, ele já havia cumprido suspensão automática por conta de uma expulsão contra o Fluminense em julho. Mais um desfalque do Palmeiras, embora não seja titular, o Alan. E o Palmeiras pode ter mais problemas com relação ao STJD até o final da temporada, porque Gustavo Gomes e Piquerez foram denunciados por conta de reclamações com relação à arbitragem de Wilton Pereira Sampaio no jogo contra o Flamengo no final de semana. Expectativa do Palmeiras tentar defender os jogadores para que não tenha mais punições no Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Vitor Roque também foi denunciado por conta de uma postagem homofóbica depois da vitória diante do São Paulo, polêmica vitória no começo do mês. O técnico Abel Ferreira vai trabalhar ainda nesta sexta-feira, não tem folga para ninguém, mesmo depois de um voo longo do Palmeiras que saiu da altitude do jogo contra a LDU em Quito para tentar esta sequência decisiva. Trabalha desde essa sexta-feira para o jogo contra o Cruzeiro e também pensando na próxima quinta. Decisão pela Libertadores, decisão pelo Campeonato Brasileiro e problemas com relação ao STJD. O Palmeiras tentando mais uma reconstrução sob o comando do técnico Abel Ferreira. Volto com você, Renata. Edu Dracena, a gente adora aqui exaltar e com toda razão. Enquanto o Abel, ele sabe montar o time, taticamente ele surpreende, ele consegue fazer a leitura dos adversários e ganha jogos até com tranquilidade. Mas ontem a LDU foi dominante. Renata, dominante, e eu vejo assim, ontem todo mundo foi mal no Palmeiras. Começando para mim no Abel e passando pelos jogadores também, porque você monta uma equipe sabendo que a LDU é muito forte, joga no esquema no 3-5-2, você montar um esquema querendo espelhar a equipe do LDU, viu que não deu certo. E os jogadores dentro de campo também, fazia muito tempo que eu não vi o Palmeiras jogar tão mal como jogou. Não marcou, não ficou com a bola, deixou espaço para a equipe do LDU e o meio estava um buraco. Tanto é que o primeiro e o segundo gol que o Palmeiras tomou foi de cruzamento para trás e a defesa entrou toda para dentro do gol. Então tinha que ter ali volantes ali para estar fortalecendo o meio de campo. E o Palmeiras teve muita dificuldade. Independentemente disso, o Palmeiras ainda, Renata, criou chances. Por mais que tomou 3, poderia ter tomado no finalzinho ali, mas também criou, Clara, 3 chances com Vitor Roque, com Flaco Lopes e com Sousa.
Então, para você ver que também, por mais que tudo que aconteceu, temos que levar para o lado positivo também. Agora, quinta-feira... o lado positivo, né? Não, o lado positivo, quinta-feira agora, o lado positivo, que é quinta-feira no Allianz Parque, diante da torcida, o Palmeiras pode classificar assim, porque o Palmeiras já deu provas de que é um time da virada e vai conseguir junto com o apoio da torcida. É, do amor também que ele falou, entendeu? Então, agora, não pode um Palmeiras jogar uma semifinal de Libertadores, 45 minutos, da maneira como jogou. Não vou nem falar a questão da altitude. Porque, pode colocar desculpa. Não, porque faltou atitude também. Pode colocar desculpa na altitude e tal. Não vou fazer isso. Até porque a gente viu que o Palmeiras, se jogasse um pouquinho melhor, poderia ter saído com um resultado melhor do que saiu lá de 3-0, que saiu barato. Agora, a LDU, gente, ela aproveitou a primeira etapa para fazer 3 gols, para definir um placar elástico. O Palmeiras terminou o jogo só com 38% de posse de bola. Isso é raríssimo numa equipe do Abel Ferreira. A gente viu que o time equatoriano, ele atacava, ele recompunha na marcação, ele preencheu os espaços. O Palmeiras todo perdido, todo espaçado, muito distante de uma realidade que a gente vem acompanhando. O Palmeiras é uma equipe que joga bem dentro e fora de casa, mas sofreu. Ontem não foi nem sombra do Palmeiras. E o Carlos Miguel, Ronaldão, 6 gols ele toma em 2 partidas como titular pelo Palmeiras. E fez defesas ontem. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. O quê? De todo mundo, até o Edu também chorando, né? Falando e chorando. O Edu tá chorando. Falando e chorando. Eu acredito ainda. Ele tem razão também, porque olha, eu nunca vi, ainda mais com o Abel trabalhando no Palmeiras, um time tão espaçado, um time tão disperso. Não dá pra colocar falar, não, ele errou na escalação. Não, o time em si deixava espaços, ninguém marcava ninguém. Uma zaga distante do meio de campo. O meio de campo, quando o time tomava o contra-ataque, também espaçado. Eu não entendi, confesso que eu não entendi. Se eles brigaram com a bola, se eles brigaram na viagem. A impressão que a gente tem vendo o jogo do Palmeiras é que eles brigaram no avião, parece. Não, e toda vez que Vitor Roque e Flaco Lopes não estão próximos, não estão conectados, o Palmeiras não rende. Não, e você pega, Renata, 2 lances foram características. Tanto o Vitor Roque como o Flaco Lopes saíram num contra-ataque, ninguém encostou com eles. E eles ficaram lá, vou tocar pra quem? Vou fazer o quê? Então, a equipe, como o Ronaldo falou, espaçada, deixou muito buraco, não defendeu e não atacou também. Então, uma partida realmente muito abaixo, muito. Ali a gente viu um duelo entre o jogador da LDU, Grueso, né, junto com o Andréas Pereira. O Andréas também marcando muito mal, comete o pênalti, um pênalti que não tem nem o que discutir. O Facundo Tede, o árbitro da partida, marcou na hora. Nem teve revisão, não precisou de tempo, porque ele viu a penalidade, marca, e aí tudo acaba facilitando também para a LDU, não é? Que já estava dominando o jogo, dominando os gols, dominando o placar. Olha só, aí o lance da penalidade, juiz na hora marca, vem a cobrança muito bem feita, não é? Não tem nem que discutir, né? Não teve que discutir. Tristeza, né? Uma tristeza. E a gente viu, assim, que vários jogadores da LDU ontem se destacaram, não é? O ataque muito bem, o meio-campo completamente superior dentro do jogo e a zaga muito segura. Então, o Palmeiras irreconhecível, Cici. O que aconteceu? Renata, Libertadores, a gente acaba presenciando essas surpresas, porque na verdade foi uma surpresa. O Palmeiras, independente de estar jogando fora de casa, era o favorito. E o Palmeiras entrou uma equipe totalmente desligada. É lógico que vem toda aquela história que a gente fala, né? Imagina, o Palmeiras teve um jogo decisivo contra o Flamengo, desgaste, tendo que correr atrás de resultado, tudo isso. Então, assim, isso afeta. Foi primeira colocada no grupo do Flamengo na fase de grupos. Ela eliminou o Botafogo nas oitavas, eliminou o São Paulo nas quartas. E agora tem uma ótima vantagem diante de uma equipe tão forte quanto é o Palmeiras. Bom, aqui, olha, a gente separou na era Abel Ferreira, quando o Verdão venceu por 3 ou mais gols de diferença. Isso só em 2025, a gente não vai contar 25, outros momentos, não é? Olha só, no Paulistão, fez 4-1 para cima do Guarani, 3-0 na Inter de Limeira, mesmo placar para cima do São Bernardo, fez 3-0 no Ceará na Copa do Brasil, na Libertadores com o Sporting Cristal, 6-0, diante do Universitário do Peru, 4-0 fora de casa. Aí no Campeonato Brasileiro, 3-0 no Sport, essa vamos pular, né? 4-1 no Inter, 4-1 no Fortaleza,
3-0 no Vasco da Gama, que passa por um momento ótimo. 4-1 no Juventude e 5-1 no Campeonato Brasileiro sobre o Bragantino. Mas... Por isso Possível é, Edu, isso. mas é o seguinte, não é um adversário bobo, hein? Não é. É um adversário que agora pode administrar muita coisa. Não é, não vai ser fácil. Realmente, Renato, você pega a LDU, é uma equipe muito bem montada pelo Thiago Nunes, é um time que é muito sólido na defesa. Missão impossível. Não, mas melhor do que vamos todos ver. esses times aí que o Palmeiras Vamos ver fez na três. sexta-feira. Na sexta-feira, o que a gente vai estar falando aqui no programa. Pode gravar aí, viu, Marcelão, ô Charlinho? Esses dois aqui estarem falando igual estão falando. Edu, a questão nós temos que rir hoje. Sexta-feira é outro dia, irmão. Sexta-feira nós vamos ter marca. Então tá bom, então. Sexta-feira tem marca. Então tá bom, então. Ó, quem passou a bola foi o lateral direito da equipe do Palmeiras. Ele vai dar o carrinho, volta com os dois jogadores fora. Gustavo Gomes fora, Molido fora. Aí vem o 22, quem é o 22 aí? É o Piquerez, que não jogou nada, foi o pior jogo do Piquerez com a camisa do Palmeiras, e aí faz o primeiro gol. E aí a parte tática ontem foi horrível do Palmeiras, pra você não, Maravilha? Olha, o Palmeiras não jogou absolutamente nada. Não é que essa LDU é tudo isso, que não sei o quê, que vai matar, que vai massacrar. Se o Palmeiras jogar pelo menos um pouco de futebol, tem condições de reverter esse resultado. Que é fácil, não é? Mas tem muito mais time. Agora, não jogou nada. É que o Abel Ferreira, ele é o homem que inventou a roda. Sempre ele tem um detalhe diferente. Pra você foi pênalti? Foi pênalti. Pra você? Pra mim, pênalti. Pra você, pênalti, né? Ah, a bola... Não Que bateu no ombro. Não, bateu no ombro o cacete. Bateu no braço. Tava Foi aberto. pênalti e acabou. A bola estava aberta. Pênalti pra equipe do LDU. E o árbitro argentino, que nós cornetamos ontem aqui, apitou para caramba. Só tinha que ter expulsado o cara que ele expulsou um pouco antes. Ele deu um soco no Giai. O VAR não chamou também, né? O VAR não chamou. Você nunca tomou um soco, Veloso? No jogo? É. Bolada no queixo. Quantas você tomou num jogo só? No treino, tomava. 3 boladas no queixo? No treino E aí, bati. Veloso, como é que é tomar uma Bate bolada bola. no queixo? Não sei. Hein, Souza? A bola... Não, responde, cara. A bola do treino? Não sei. É, bolada do treino. Porque se for uma outra, eu preciso te perguntar, porque eu não sei. Eu nunca tomei bolada, Veloso, no queixo. Ah, tá. Na verdade, eu sempre dei bolada no queixo. E aí? Olha, mesmo com tudo isso, que o Palmeiras não jogou absolutamente nada, mas o Palmeiras perdeu 3 chances, viu? O Palmeiras teve essa com o Vitor Roque, uma com o Rafael Veiga, que não sei até hoje, porque o Abel insiste com ele. Isso aí já cansa cachorro. Não, mas ele é craque. Não, mas que craque? Já foi Não, craque, tudo bem. já era. Ah, Não tá, dá, não mas- dá mais. que E dá aquele mais? Sousa também entrou sozinho, cara a cara, não conseguiu marcar o gol. E fez falta. Agora o Carlos Miguel, já ele vai poder pedir música lá no Fantástico. Raul Trick, já Fala tomou Globo, 3. Nós estamos na Band, você quer falar da Globo? Não, aqui é Pô, Raul você Trick. quer que você vai pro Não, Fantástico, aquele- vai lá com o William Não, Bonner, não, não, aquele vai lá tomou- com os caras. Não, Vai lá com os caras, então. Não. Vai falar da Globo Não, aqui. aquele tomou- Cara chato, fica tirando Olha sarro lá. da gente, aí você vai falar da Globo, Não, eu mano. tô falando que ele merece. Mas por que não pode ser o gol do. Não, mas ele do tomou nós 3, aqui? mas ele tomou 3. 6. Então 3 com 3 são 6. Ele tem direito a 2 músicas já. Mas no Fantástico não tem isso aí, tem? Daqui a pouco vai fazer um CD. Três gols. Ele vai fazer um tinha CD. com, tinha Mas com, eu vou falar tem pra agora. você, Tinha com o Tadeu Schmidt. Mas tem ainda, só que Tem ninguém agora faz com o pra ele. Lucas, que é bom pra caramba, menino. Lucas, ótimo, gente ó, boa. que faz. maravilhoso. O que foi? Mas o jogo ele vai fazer um Agora- CD. Vai porque é muito papo, é muito trovão. papo? Não, ele, o goleiro, aquele pulo, a bola ia fora, aquele teatro. Mas todo mundo maravilhoso. fala que ele é um craque, ele é um fenômeno. Quem disse isso? Eu Pô, nunca Veloso disse isso. falou. Veloso Quem? falou, eu nunca disse isso. Quem é craque? Ele é craque, não O sei. Carlos Miguel. Não, ele é bom, ele é bom. Ele é bom. Agora, me parece que é um bom goleiro. Agora, É. Neto, O cara tá dito gostando. tudo isso, Não, dito tudo isso. eu quero ver o jogo da próxima Não, semana. eu não quero ver nada, As novidades, Maravilha. as mudanças. A gente tem que falar daquilo que aconteceu ontem. O que vai acontecer semana que vem são eles que tem que fazer. Jogador que ganha 2 milhões por mês, treinador que ganha 5 milhões por mês. Jogador que não joga e ganha 1.800 conto por mês. Eu tô nem aí pra eles, meu irmão. O que a gente tem que comentar é o que aconteceu ontem. O que eles vão fazer no próximo jogo é obrigação deles. Pura obrigação deles. Que, por sinal, pra todo mundo que é corintiano, bota o segundo gol do LDU. No meu coração. Eu sou louco, Latino. O que você viu lá. de errado no primeiro e no segundo gol, que é onde o Abel não enxergou? E não enxergou mesmo, viu, Veloso? O primeiro Porque ele gol- não viu o jogo. O primeiro gol, o Kelvin sai 1 metro na frente, dá o passe pro cara, continua na frente e chega um tempo atrás, né?
Então o Kelvin não conseguiu acompanhar um jogador que... Tem 32 anos, pra mim, o melhor jogador em campo foi o menino camisa número 15. E depois foi o Quinones que tomou um cartão amarelo. E chutou, parecia um chuta-chuta ontem. Então o primeiro gol foi, infelizmente, uma lambança do Kelvin, né? Uma bola que ele tá à frente do cara, perde do Quinones, Você perde não na acha corrida. injusto por parte do Abel Ferreira, Veloso Souza, em Maravilha, não deixar o Giai jogar como titular se ele estava como titular? Por que ele botou o Kelvin? Vamos lá. O Kelvin jogou... Que jogo legal que o Kelvin jogou? O Flamengo já tinha ido mal. Não foi? O Flamengo foi mal. Então, mas por que ele... Por quê? Qual a visão que você tem? Pra mim é característica, né? O Kelvin é mais ofensivo, só que ele não tá bem. Ele veio de uma lesão aí, jogou contra o Flamengo, não foi bem. Inclusive o primeiro gol do Arrascaeta é ele que dá condição pelo lado direito. E ontem também a gente viu o primeiro gol aí. Jogado em cima dele, perdeu na velocidade, não deu o carrinho para cobrir ali. O Gomes dá o carrinho e ele não. Então o primeiro gol foi uma infelicidade. Olha o gol aí, felicidade. E pouca gente percebeu que na hora eu estava fazendo o jogo pela Rádio Craque Neto. Muito obrigado pela audiência. Mais de meio milhão de pessoas assistindo ontem lá na Rádio Craque Neto. Dá para ter ideia que a equipe do Palmeiras subestimou também o LDU, mas também não enxergou a parte tática que o Thiago Nunes fez de uma maneira muito forte. E não tanto Souza, que no segundo tempo o Palmeiras teve 2 chances para fazer gol, certo? Sousa. Que foi o chute do Flaco Lopes e o Sousa. Só. Na cabeçada do Flaco. Não. Foi pra fora, Veloso. Foi lá em cima. Não. Mas se a minha mãe não tivesse aqui, se ela não tivesse coisa, eu não saía. Mas foi uma oportunidade. Ah, mas sim, não dá, meu irmão. Mas foi oportunidade. Não, a bola foi alta, Veloso. Ele errou. Não, mas diferente do que a bola foi no gol. Desculpa. Tá. Desculpa. Isso se ele... Tudo bem, se vai no gol... Menos de um minuto a do Flaco. A do Flaco, a primeira foi menos de um minuto. No começo um minuto. Se ele faz aqui, que é diferente. E também a do menino que entrou, do Sousa, que meteu na diagonal. Ali o goleirão fez... Sem isso, qual foi a jogada do Palmeiras? Não. Qual foi a jogada de triangulação? Sabe o que o Palmeiras fez? O time medíocre ontem, só meteu a bola no alto. Mediocridade. Mas muita. Mas ninguém perguntou isso pro treinador. Vocês têm medo do treinador? Quero agradecer ao hot dog do seu Ângelo, maravilhoso, com o Rafael, com o Marcos que tá aqui. Depois, quem quiser comer aí um hot dog aí, pode comer, vai ser um presente nosso aí. Muito respeito da torcida, da imprensa equatoriana como um todo, e existe essa sensação de que o sonho segue vivo, apesar de o Thiago Nunes também ter avisado. Sabemos que é muito difícil enfrentar o Palmeiras lá no Allianz, né, Nicolete? Muito difícil. Também a virada do Palmeiras é o que a gente sentiu isso na conversa com o técnico Abel Ferreira, na entrevista coletiva do treinador e também na saída, na zona mista. Os jogadores, claro, passaram todos de cabeça baixa, sentindo essa derrota e passa por muitas explicações. Ele falou sobre as mudanças que ele fez na equipe, que não surtiram efeito. Ele mexeu na defesa, no meio-campo com o Emi Martínez, e o Emi Martínez não acompanhou o jogador que fez 2 gols na partida. O Veiga também deixou escapar pelo lado direito o jogador que ele tinha que marcar, e o Palmeiras não conseguiu criar, principalmente no primeiro tempo. Então teve essa explicação tática, também uma explicação técnica e postura do time. Ele falou, tínhamos que competir mais, é o que ele sentiu, explicando aí essa derrota, e também teve uma parte da altitude de 2.800 metros, que o Palmeiras também ficou muito abaixo nesse quesito físico. Então, muitas explicações na saída. O Abel não estava revoltado assim, não, estava muito tranquilo, mas ele repetiu um mantra na entrevista coletiva. Repetiu várias vezes a mesma frase. 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. Será? Vamos ver. Como você citou aí, desde 95 o Palmeiras não perdia por 3 gols ou mais de diferença na Libertadores. A última derrota foi em 95 para o Grêmio, tomou 5-0, um jogo atípico com 2 jogadores expulsos, e fez 5-1 no Allianz Parque. Tinha gol qualificado, então o Palmeiras precisava fazer 7 para se classificar. Agora a missão também é difícil, porque a LDU é um time forte e mostrou isso, né, Vitória? Exatamente. E assim, a gente já sabia, né, claro, cobrindo o jogo, mas o próprio Abel Ferreira disse que avisou os seus jogadores. A LDU está invicta na Libertadores. E dentro de casa tem apenas uma derrota nessa temporada. Não era um time fácil. O próprio Thiago Nunes deu uma entrevista muito bacana, que ele até falou que às vezes falta para o jogador que está numa liga maior, né, e não falando diretamente sobre algum jogador
jogador do Palmeiras, ou enfim, mas falando sobre, às vezes precisa de um amadorismo um pouco maior dentro desses caras, tecnicamente são muito superiores, de repente, ao time da LDU, mas que tem o luxo, que vivem outra realidade, que os caras que estão ali na LDU também estão lutando por algo que é muito grandioso na vida deles. Então eu achei muito bacana essa fala do Thiago Nunes e trazendo para cá agora, porque não dá para dizer que o Palmeiras subestimou a LDU, mas de certa forma a gente também, como imprensa brasileira, está vendo uma LDU chegar que pode bater realmente um finalista se chegar à final, né? Então, 17 anos depois, Nicolete. Pois é, e fica esse mantra do Abel Ferreira aí pro jogo da volta. 90 minutos é muito tempo no Allianz Parque. Será, Bruno? Ai, depois eu vou falar sobre isso, tá, Vinícius? Que no off aqui a conversa estava boa e eu tenho a resposta também daquela outra pergunta que a gente fez lá pro teu amigo, tá? Então a gente já volta com vocês dois também, com a Vitória e com o Vinícius Nicoletti. A Vitória falou algo interessante, de subestimar o adversário. Aconteceu isso, Breiler? Vocês enxergam assim? O Palmeiras subestimou a LDU? Não, não acredito que tenha subestimado. O Palmeiras acabou entrando... A Vitória, só para deixar claro, ela não falou isso, né? Ela levantou esse questionamento. É mais da opinião pública, que vê a LDU, a LDU não era cotada como favorita na Libertadores e tem derrubado brasileiros. E até nesses confrontos, né, contra times brasileiros ao longo da Libertadores, o time que conseguiu fazer a melhor atuação, o melhor papel e competir realmente contra a LDU, sobretudo na altitude, foi o Flamengo, foi o único. Porque o Botafogo, na altitude, sucumbiu, e o Botafogo foi pior até mesmo no jogo no Newton Santos. O São Paulo, mesmo desperdiçando gols, também não conseguiu fazer gols na LDU, e o Palmeiras toma 3-0. Então, na época em que o Flamengo empatou lá, havia até um questionamento ao Felipe Luiz, se o jogo tinha sido ruim. O Felipe Luiz falou, empatamos com a LDU na altitude, é um time respeitável. Então isso reforça a dificuldade de se bater um time como a LDU, um time muito bem organizado, que cresceu na mão do Thiago Nunes, mas vejo que o Palmeiras pecou por estar numa noite abaixo. E é isso, numa competição de mata-mata em Libertadores, o Palmeiras sabe muito bem. Se você entra abaixo, se você não entra com a intensidade, com a energia do jogo, com a concentração que se pede, vai acontecer o que aconteceu no primeiro tempo. Para mim é mais um problema de concentração de um time que não conseguiu se ligar. E ontem até a altitude, para mim, pesou menos, porque no segundo tempo... Não pesou? Não, sempre vai pesar, mas não teve um impacto nas jogadas de gol, por exemplo. O Palmeiras foi atropelado no primeiro tempo. Com 30 minutos, o Palmeiras já não estava mais no jogo. Então, por tudo isso, eu vejo que foi mais um problema que o Abel vai ter de trabalhar para o jogo da volta. A mobilização talvez não tenha existido para esse jogo, ou... pecado, o Abel vai ter de fazer o dobro para conseguir um bom resultado na volta. Então tá aí, torcedor, esse foi o vídeo que a gente trouxe, né? Um vídeo aí bem bacana, bem completinho, toda a repercussão aí da mídia, né? Após essa derrota do Palmeiras, uma derrota aí com certeza inesperada. Impossível alguém falar que antes de começar essa partida esperava um resultado como esse, né? Nem os próprios torcedores lá da LDU acreditavam numa situação dessa. Eles 1-0 para eles seria goleada, né? Mas assim, o time do Palmeiras sentiu muito. Não pode falar da altitude, mas eu acredito que de fato sentiu muito. Você vê, vai ter obviamente outros comentaristas que falam que outros times jogaram e nem por isso perderam, tal, mas assim, cada elenco é um elenco, né, e cada peça dentro do time é fundamental. Às vezes uma peça que o Abel pensou foi uma das que mais sentiu e fez o time desandar, e é um efeito dominó, né, um ali sente, o outro acaba sentindo também, então não tem como tirar a culpa da altitude. Para mim não tem como, até porque qual foi o outro jogo que o Palmeiras teve uma reação como essa, teve uma partida ruim como essa? Vocês lembram? Não tem. Nem quando perdeu lá, se eu não me engano foi contra o Bahia, foi uma coisa desastrosa assim, foi uma partida difícil e tal, mas não tem como, cara, uma partida como essa que o Palmeiras fez é inadmissível e só tem uma explicação mesmo, que seria a altitude. Rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido aí, tá bom? Vou pedir aí só pra vocês dar o like, dar uma moral pra gente, também se inscreve no canal e até um próximo vídeo, valeu!